muitas vezes a gente investe tanto na saúde que se sente sobrecarregado financeiramente falando, porque plano de saúde tá complicado, né? No que diz respeito à saúde, a expressão pagar por um preço alto tem dois sentidos. O de gastar muito dinheiro com a contratação de um plano privado ou de ficar sem um plano, usar o Sistema Único de Saúde, que embora preste um serviço muito bom em algumas áreas, vive também uma grande crise e a gente sabe disso. Contratar um plano de saúde, gente, é um processo delicado, sim. E antes de assinar o contrato, é preciso prestar muita atenção em diversos detalhes, como a forma de reajuste, abrangência do atendimento. Depois do contrato assinado, também a gente tem que ficar muito atento aos nossos direitos. E para esclarecer todas as dúvidas sobre planos de saúde, eu recebo o advogado Marcos Bernardini. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Assunto urgente, né? Verdade. Vamos sentar aqui para bater papo, então. A gente precisa ficar atento mesmo. Agora, depois que a gente já tem um plano de saúde, tem alguns problemas que a gente vai questionar também. Mas antes de fechar negócio, o que a gente tem que saber? Olha, os planos de saúde, todos eles, né, são regulados, fiscalizados e autorizados pela ANS, que é uma agência do governo, não é? Então, no site da ANS, você consegue todo tipo de informação sobre o plano de saúde. Por exemplo, tem alguns planos de saúde, por conta de irregularidades, que estão suspensos de contratar. Então, alguns nem podem fazer uma contratação nova com um consumidor, não é? Então, eles estão suspensos. E lá também tem um ranking, isso que é bem interessante, tem um ranking dos planos com maior número de problemas, maior número de reclamações. Então, é importante verificar se aquele plano que você está querendo contratar está ali no topo desse ranking. Então, não é um plano bem visto, não é? Esse ranking de problemas está dentro do site da ANS? Da própria ANS. A própria ANS disponibiliza, então, um ranking de planos de saúde com o maior número de problemas, de reclamações dos consumidores. E não é só lá, não é? No próprio Procon, no site do Procon, também tem essa possibilidade. Eles costumam dividir por área, não é? Então tem os planos de saúde, tem as telefonias, então você consegue ver no site do Procon quais são os planos com o maior número de reclamações. Então é importante verificar antes se aquele plano que você vai contratar está ali, não é? Entre os com maior número de reclamações, e aí é interessante procurar um outro. Perfeito. Eu tenho muito hábito de pesquisar naquele Reclame Aqui. É confiável? Excelente, excelente. Tanto esse quanto outros sites, não é, que são exclusivos para que o consumidor possa fazer reclamação. Não é governamental, como a ANS ou o Procon, mas também é um site que é reconhecido por conta de atender os consumidores, não é? Então, tem ali alguma importância, sim. Perfeito. A questão que pega muito pesado, principalmente para a nossa turma de telespectadores mais madura, é o aumento do plano de saúde a partir de uma determinada faixa etária. Sim. Como é que está isso? O que a lei fala? Onde é que a gente precisa ficar muito atento? É a pior coisa, não é? Porque todos nós precisamos do plano de saúde porque o SUS é muito ruim, né? Então, quase todos os brasileiros acabam se submetendo aos planos de saúde. Não adianta você discutir muito na hora da contratação, porque é um contrato de adesão, ou você assina, ou então eles não fazem a contratação. Nos planos anteriores a 98, nós temos um marco, não é? Nos planos anteriores a 98, os reajustes por faixa etária constam no plano. A partir de 98, então os planos de 99 para frente, não é? O reajuste por faixa etária, ele é tabelado, ele tem um critério pela própria ANS. O primeiro reajuste aos 19 anos e o último reajuste pode acontecer aos 59 anos. Além desse reajuste, que é por mudança de faixa etária, tem o reajuste anual, que também o percentual é estipulado pela ANS. Mas ainda assim, no reajuste de faixa etária, ainda que o plano possa fazer esse reajuste, é legal o reajuste, se o reajuste for abusivo, se for muito alto, esse reajuste, a ponto de impossibilitar a manutenção do plano de saúde, tem que discutir judicialmente, e é muito comum judicialmente a gente conseguir reverter esse tipo de situação. O que o judiciário considera abusivo? O que seria um aumento abusivo quando a gente pensa num plano de uma pessoa que tinha 58 e fez 59 anos? Olha, na maioria dos casos, o que a gente vê é um percentual
maior que 40%, mas tem alguns casos tão absurdos em que o percentual chega a 100%, 200%. Então, tem algumas pessoas mais velhas que estão pagando lá R$500, aí quando vão para a última faixa etária, o plano vai para R$1.500, R$2.000. É algo absurdo, não é? Então, é óbvio que nesse caso, o plano está fazendo esse reajuste para impossibilitar a manutenção do plano. E aí, não adianta conversar com o plano de saúde, ele não vai diminuir esse reajuste, mas judicialmente é muito provável que se consiga a diminuição para um percentual mais equilibrado, mais justo. Ok. Na hora da contratação, a gente tem lá, como você mesmo disse, um leque, né? Empresas diferentes, opções diferentes. E alguns planos são bem mais caros que outros. O que faz um plano de saúde ser mais caro que outro? Normalmente a abrangência, o tipo de reembolso, a cobertura, a rede credenciada. Então, tudo isso acaba influenciando e também se o plano ele é ambulatorial, não permitindo internações, ou mesmo um plano hospitalar, né? Então, todas essas variáveis, o que cobre, aquilo que deixa de cobrir, a rede credenciada, se é nacional, se é por região, tudo isso influencia na construção do preço para o plano de saúde, né? Então, isso é que vai acabar influenciando, é por isso que a gente tem uma variação tão grande entre os planos. E onde é que a gente tem que ficar atento que pode ter uma pegadinha ali na hora de fisgar a gente por um preço mais justo? Olha, é importante saber se o plano ele é ambulatorial ou hospitalar, não é? Porque no plano ambulatorial, o consumidor ele não tem direito a nenhum tipo de internação. Que é o mais caro na hora da necessidade, que é o mais né? difícil, né? Então, mesmo sendo urgência ou emergência, no plano ambulatorial, ele só vai ter direito às 12 primeiras horas. Depois disso, ou ele vai para o SUS, ou então ele vai ter que bancar ali a internação, ou seja, é muito caro. Então, mesmo sendo um pouquinho mais caro, é melhor um plano hospitalar, porque se tiver algum tipo de problema, você tem ali a cobertura do hospital, da internação e mesmo UTI sem limite de tempo, né? Antigamente, os planos, eles limitavam. Então, olha, você pode ficar só 10 dias na UTI. Então, a pessoa está internada, como assim ficar 10 dias, não é? Não. Então, não pode ter limitação alguma quando o plano ele é hospitalar, tanto de internação como mesmo a UTI. Ok. Eu tenho já algumas perguntas aqui, uma delas é em relação a aposentados e demitidos, né? As regras para manutenção do direito dessa cobertura assistencial do plano de saúde, quais são elas? O demitido sem justa causa e mesmo o aposentado, ele tem direito a se manter no plano de saúde com o mesmo preço, mesma cobertura, ou seja, tudo igual quando ele então era funcionário, desde que a partir daquele momento ele arque com o valor da mensalidade, não é? Isso se ele tem 10 anos ou mais de empresa, de contribuição ali com o plano. Se ele tem menos de 10 anos, aí varia o período em que ele pode manter o plano. Essa variação de tempo pode chegar até 24 meses, mas ele tem direito a permanecer no plano de saúde. Agora, se eventualmente é um caso em que, mesmo tendo menos de 10 anos, ele está num tratamento, de repente alguma coisa muito grave, se submete a quimioterapia, radioterapia, judicialmente ele consegue manter isso, não é? Mas a lei diz que menos de 10 anos, até 24 meses, mais de 10 anos, ele pode permanecer com o plano, pagando diretamente, e é muito mais barato, com os mesmos benefícios que antes ele tinha. Tá, mas aí no caso, até uma pergunta que chegou agora, seria um plano empresarial? Seria, porque quando ele é funcionário, ele está num grupo, não é? É um plano empresarial, mas a partir daquele momento, ele vai pagar o mesmo valor que o empresário paga, então é um valor menor, mas individualmente. Então, ele assume o pagamento dos boletos a partir daquele momento, com os mesmos benefícios, sem carência, ou seja, tudo igual, mas ele vai assumir. Então, o plano não pode, porque ele foi demitido, simplesmente tirar ele da cobertura, tirar ele do plano. Então, não pode haver o cancelamento. Muito justo. Respondemos sua pergunta, né, Karina? A gente continua aqui. Agora temos uma pergunta que diz: boa tarde, Cláudia, advogado, tenho plano de saúde desde 2001 e em 2011 fiz uma ressonância magnética. Neste ano de 2018, precisei fazer novamente e me alegaram que eu não tinha mais direito. Acontece que não mudei de plano. Isso é correto? De jeito nenhum. Infelizmente, os planos de saúde, eles acabam tumultuando, criando empecilhos, ou seja, cada vez mais entraves para que o consumidor não consiga fazer exame, tratamento, urgência, emergência. E às vezes é preciso você reclamar no PROCON e
se for urgente, procurar até um advogado para pedir uma liminar, às vezes para baixar o preço, né, porque a pessoa não consegue manter, ou mesmo para fazer um exame. Às vezes, judicialmente, é que a gente consegue resolver. Mas ele tem direito, claro. Nossa, mas é um absurdo, né? No momento de dificuldade, no momento de doença, você tem que acionar, entrar com o processo. É o momento que você está mais fragilizado, né? Por isso é que a gente precisa ficar muito atento na hora de assinar um contrato com o plano de saúde. Tem que ler tudo direitinho. Se tiver com dúvida, contrate um advogado, peça ajuda para alguém, mas precisa ficar muito atento. Próxima pergunta é da Antônia, ela é de Rio Branco, no Acre. Ó, um beijo para a turma do Acre. Ela fala, boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber se é lei o valor do plano de saúde aumentar automaticamente depois que fazemos 50 anos. E como fica esse aumento nos anos seguintes? Ou seja, de quanto em quanto tempo aumenta o dobro do valor? Pois foi o que aconteceu assim que completei 50 anos e sem aviso. Sim, né? Então a própria ANS, ela tem ali uma tabela onde ela coloca as faixas etárias onde pode haver a mudança, né? A primeira aos 19 anos, a última aos 59, mas aos 50 também pode haver essa alteração, mas esse reajuste não pode ser abusivo, não é? Então pode ter o reajuste, então é possível até 2 reajustes, né? O anual comum, todos os anos tem, e junto o reajuste pela mudança de faixa etária. Isso eventualmente pode acontecer, mas esse reajuste não pode chegar a 100%. É óbvio, então, que é um reajuste abusivo. Ela precisa, então, contratar um advogado para discutir esse percentual e, normalmente, o juiz costuma diminuir para um percentual mais razoável, que não costuma passar de 30%. Eu continuo indignada, porque não deveria nem acontecer isso, né? Exatamente. A gente deveria ter, primeiro a gente deveria ter direito, teoricamente a gente tem, mas é uma saúde de qualidade, coisa que a gente não tem na prática, né? E segundo, se for contratar um plano de saúde, que fosse um preço razoável, porque é um absurdo de caro, né? Tem famílias que gastam praticamente todo o salário com plano de saúde. Sim. É um absurdo. Próxima pergunta é da Neire, ela é de Santos, ela diz, estou com 58 anos, efetuei o pagamento de um determinado plano de saúde desde 2007, estou inclusa numa empresa e a mensalidade é de R$ 269. Vou fazer 59 anos, vou ter que sair do plano, pois diz que vai aumentar 155% e tenho que sair dele no dia 9 de outubro de 2018. Isso procede, um aumento de 155%? É abusivo, né? É abusivo. Eles costumam fazer isso, normalmente mais de 100%, às vezes chegando a 200%. Então, é permitido o reajuste, não é? Então, aos 59 anos é o último, não é? Reajuste permitido por faixa etária, mas esse percentual totalmente desarrazoado. Então, ela vai ter que procurar um advogado para que se discuta esse percentual judicialmente. E normalmente costuma diminuir, né? Então, é melhor que ela não saia, porque vai ser pior. Se ela sair do plano de saúde, ela vai contratar um outro, vai ter carência, vai ter uma série de dificuldades. Então, é melhor ela contratar um advogado, se manter nesse plano e diminuir o valor. Tá fácil, né, gente? Olha, esse é um assunto que me deixa nervosa, porque assim, a gente ter que brigar por um direito que deveria ser nosso, quer dizer, se é sabido que é abusivo, como é que o plano de saúde coloca esse aumento abusivo? A maioria das pessoas acabam não discutindo, né? Então, por conta disso, o percentual de consumidores que vão atrás do seu direito, discutem, contratam um advogado, consegue diminuir, é muito pequeno. Então, eles acabam ganhando nisso, né? O brasileiro, ele não tem o hábito, na sua grande maioria, de ir atrás do seu direito. Então, ele faz isso porque ele sabe que muitos vão acabar pagando, porque precisam do plano e não vão discutir judicialmente. Então, vamos lá. Todo mundo unido para a gente fazer essa força aí, para que eles comecem a ficar mais espertos, né? Não vamos abusar, porque eles vão entrar na justiça. Próxima pergunta é da Rosana, ela é de Sorocaba, ela quer saber o seguinte: meu filho é dependente no meu plano de saúde. Ele não é casado e a namorada dele está grávida. Quando essa criança nascer, ela pode entrar no plano como dependente do meu filho? Não. Porque não pode ter dependente do dependente, não é? Então, como ele já é dependente, o plano de saúde é dela. Ela, a mãe, é a titular. Então, eu não posso colocar um dependente do dependente. Ele, então, vai ter que fazer um plano de saúde para colocar o filho dele, aí sim, como dependente. Perfeito. Próxima pergunta é da Marisa, ela é de Arujá. Tenho 43 anos, gostaria de saber do advogado. Se eu fizer um plano de saúde hoje, já é aplicada a nova regra? Já, né? Já. E para urgência e emergência, 24 horas, o plano sequer pode impedir
né, o atendimento, né? Se for urgência ou emergência, a carência no máximo pode ser de 24 horas e ela tem o atendimento normal. Ok. Próxima pergunta, gostaria de saber qual é o respaldo que temos do plano quando não tem reembolso e o médico não corresponde à nossa necessidade. Tipo, para fazer uma cirurgia, só tem médico no plano, fazendo plano pelo... acho que é essa a pergunta. Só tem um médico no plano. Ah, não. Daí ela tem direito a fazer o procedimento por outro médico e cobrar do plano esse reembolso. Então, mas aí ela tem a garantia de que o plano vai pagar esse Vai reembolso? ser judicialmente. Obrigatoriamente tem que ser então judicial. ela tem que provar que ela não conseguiu atendimento, que ela não conseguiu fazer a cirurgia porque só tinha um médico, ele não tinha agenda. Exatamente, não tinha uma rede credenciada, mas o procedimento era coberto. E aí ela vai então pagar esse procedimento com outro profissional e vai ter que cobrar isso judicialmente, já que não tem o reembolso. Não, e ainda é um risco, né? Porque e se ela perde essa ação? É verdade. Aí ela gastou um dinheiro que ela não tinha, quer dizer, pagava um plano de saúde para ter esse direito. E não conseguiu. É um absurdo. Próxima pergunta, fazendo o plano pelo MEI, quais são os problemas? O próprio plano pode ser cancelado sem eu ser avisado? E sobre o aumento, é igual ao plano particular? Não. A dificuldade é que quando se faz um plano individual ou familiar, o reajuste ele é regulado pela ANS. Então, eles não podem aplicar um reajuste diferente daquele que o governo estipula. No caso de plano empresarial, mesmo sendo MEI ou qualquer outro tipo empresarial, normalmente é menor o valor na contratação, mas os reajustes anuais, eles não são obrigatoriamente aqueles estipulados pela ANS. E é comum que o reajuste venha maior do que o normal. Então, às vezes, o barato acaba saindo caro, né? Aí outra pegadinha, então. Exatamente. Às vezes você fica tentada, fala, vou fazer por essa empresa, por essa cooperativa, por esse jeitinho, porque vai ser mais barato. E aí, em um ano, tá bem mais caro. Exatamente, porque o reajuste não é regulado pela ANS. Eles colocam o reajuste que eles entendem devido e a gente não consegue discutir. Próxima. Minha mãe tem um plano que pode internar e ficar em apartamento. Só que subiu demais o valor e ela queria mudar para enfermaria. Eles dizem que não pode, porque é um plano empresarial por adesão. Ela é a Valéria de Ribeirão Pires. Procede isso? Procede. Essa é a questão do empresarial, né? Então, quando você faz um plano empresarial, você submete a outras regras, né? E aí tem que ver o contrato, é o contrato que vai efetivamente regular. Porque quando se tem na relação entre consumidor e plano de saúde, se presume que o consumidor ele é mais fraco, então as regras são mais favoráveis. Quando você tem um plano empresarial e o plano de saúde, presume-se que não tem esse desequilíbrio, porque são duas empresas, então é mais difícil realmente se alterar. Tá, mas se ela quiser cancelar esse que ela fez por adesão, para fazer um novo, ela vai ter carência? Não, ela pode transferir a carência que ela já cumpriu no plano anterior, perfeitamente possível. Então ela pode fazer a troca se for compensatória, pode fazer a troca por né? outro de menor valor. Tá. O Éder, ele é de Taubaté, ele quer saber o seguinte: por favor, a respeito dos aumentos dos planos coletivos autossustentáveis e empresariais, o meu e o da minha mãe aumentaram demais e não estamos conseguindo nos defender. O que fazer? É essa questão do plano empresarial. Hoje é muito comum alguns planos sequer admitirem planos individuais. E eles acabam, por conta disso, forçando famílias, às vezes o pai, a mãe e um filho, ou seja, família, abrir uma empresa só para ter um plano de saúde, não é? Porque eles podem acabar aplicando um reajuste maior, não é? E não se submete às regras da ANS. Então, essa é a regra. Agora, recentemente nós tivemos uma decisão do STJ, então de Brasília, uma decisão que forma um precedente para todos nós, em que a ministra Nancy Andrighi considerou essa empresa como sendo um plano individual, porque a empresa foi feita exatamente com esse objetivo. Mas é uma decisão recente, a gente ainda precisa ver o que isso vai efetivamente trazer para a gente como um precedente, como uma discussão. Mas já é uma discussão, porque muitos planos não admitem sequer mais os contratos individuais, forçando as pessoas... Claro, porque eles saem da regra da ANS e fazem o que querem. Mas aí tem o nosso lado também, né? Quando a gente conversa aqui no Vida Melhor sobre política, a gente sempre chama um pouco da responsabilidade pra gente mesmo. Porque se a gente quer um Brasil melhor, tem que começar em cada um de nós. E eu me incluo nessa, tá, gente? Sem falso moralismo. Na hora da gente contratar um plano de saúde, a gente quer o mais barato, a gente quer do melhor jeito possível, né? E aí a gente acaba entrando nessas cooperativas, nesses planos empresariais, nesses planos por adesão. Aí você viu a roubada que a gente se mete, né? Porque no final das contas, esse plano vai ficar caro e a gente não tá
com respaldo da ANS. Aí reclamar como? Aí tem que ir bem mais pra difícil, briga. é E bem aí mais é mais difícil. complicado. Ficou bom aqui o nosso papo, né? Acho que serviu como um alerta. Verdade. Que a gente possa repensar aí até nas próximas contratações. E pensar no coletivo, porque você viu que esse coletivo fez essa bagunça que está agora em processo. Sim, né? sim. Tomara que se resolva o quanto antes. Tomara. Doutor, muito obrigada. Deixa eu passar seus contatos aqui, quem tiver dúvida, meio papo, foi tão esclarecedor. Ele está no 11 2452 6057, telefone, ou no site marcosbernardini.com.br, tá? No Face, Prof. Marcos Bernardini e no Insta, marcos.bernardini. Isso aí. E volte mais vezes. Só convidar, Vai é um ser prazer muito bom. estar aqui com você. Prazer nosso. Obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Até.